TV Camélia. Venha fazer parte dessa ideia. Inscreva-se no YouTube e acione o sininho. Olá, meu nome é Márcia, sou professora de língua portuguesa e hoje nós vamos falar sobre alguns aspectos da educomunicação e também falar um pouco sobre a linguagem, os tipos de linguagem e como se dá essa linguagem no nosso cotidiano. Educomunicação, né? Nós temos aqui já uma citação, né, de Soares, Oliveira Soares, né, que vai falando e são sobre os sinônimos da educomunicação, né, que é um sinônimo de educação diante dos meios, né? O que nós utilizamos, então, para nos socializar, para nos comunicar com outras pessoas, né? Então, a educomunicação, ela vem fazer o quê? Fortalecer essa comunicação, trazer outros aspectos, outras formas de nos comunicar, além dessa conversa que nós temos agora. Por exemplo, eu falo, você responde, você me escuta, você fala, eu respondo. Tem outras formas de passar a comunicação. Quais são essas formas que nós temos como comunicar? Então, nós somos sujeitos sociais, nós necessitamos nos socializar, nos comunicar, necessitamos de informações, necessitamos passar informações, expressar o que sentimos, dizer o que visualizamos, adquirir também o que as outras pessoas visualizam e sentem, né? Porque somos seres humanos e necessitamos socializar. E o conhecimento vem através dessa socialização. A partir do momento em que nascemos, nós já começamos a ter essa socialização. Com quem nós socializamos? Com a pessoa que nos trouxe ao mundo, no caso, nossos pais, né? Nossa mãe. Quando estamos na barriga da nossa mãe, a gente já tem uma comunicação com as pessoas que estão fora dela, que passam a mão na barriga da mãe que está grávida, que passa alguma informação, e ali já começa, então, uma socialização do indivíduo com o mundo externo, com outras coisas que estão além do nosso conhecimento. E ali já começa, então, a ter essa socialização com a mãe, começa a ter, então, as primeiras informações. Quando a criança nasce, novamente ela tem a socialização com os familiares, com os parentes, com o pai, com a mãe, com a visualização, que também é um meio de comunicação. A comunicação visual é muito importante e desde o início, quando nós nascemos, já começamos a ter esse tipo de comunicação. E aí nós começamos, então, a ter essa importância de saber qual é o nosso lugar ao mundo, né? A que mundo nós pertencemos, a qual cultura nós pertencemos, quem são as pessoas do nosso meio que nós temos mais afinidade, que mais temos socializamos, né? E ainda temos contato com outros tipos de comunidades, de cultura, através da comunicação, da socialização. Então é bem interessante aí o que você está ressaltando, e eu acho que é muito importante que fique claro para todo mundo, né? É que existe uma diferença entre a língua e a comunicação. Você podia falar um pouquinho para a gente sobre essa relação, né? A diferença entre a língua e a comunicação, por exemplo, e aí talvez você pudesse também dar um pouco dessa... exemplificar isso quando a gente pensa, por exemplo, na história das pessoas surdas, né? Então, trazer esses elementos, quer dizer, durante muito tempo se desconsiderou o papel dessas pessoas surdas porque se negava a eles o direito à língua, né? Então, pudesse comentar um pouquinho com a gente sobre essa questão da comunicação e da língua, né? Qual é mais ampla, assim, no sentido de que cabe mais elementos e como isso está presente? Porque você está colocando do bebezinho aí, então algumas pessoas podem pensar na questão só da língua, né? Mas me parece que o que você está falando é a amplitude da comunicação. Pode falar um pouquinho para a gente sobre isso? Quando nós falamos de comunicação, a comunicação nós temos várias formas de se comunicar. Necessariamente não precisa da língua. A língua ela é um sistema completo, né? Que existe regras, que existe, então, cada um a sua própria língua, né? Aqui no Brasil nós temos a língua portuguesa, se eu vou para os Estados Unidos eu tenho a língua inglesa, e aí, então, cada lugar tem a sua língua, tem um sistema de regras, né? Onde nós vamos ter lá, então, todas as regras gramaticais, né, que tem a morfologia, a sintaxe, né, e aí, então, nós temos um sistema, então, essa é a língua,
que eu vou colocar, depois adiante vai ter dentro da linguagem também esse sistema de língua, né, que ela entra dentro também. Então, a língua, ela é mais complexa. A comunicação, ela se dá de uma forma mais total, né? Quando eu converso com uma pessoa que não fala a mesma língua que a minha, o que se prevalece é a comunicação. Eu vou usando estratégias para me comunicar com a outra pessoa. Então, para se comunicar, precisa da língua? Necessariamente não. Exemplo, se eu estou vendo um HQ, uma história em quadrinhos, necessariamente não precisa ter escrita naquele HQ para que eu consiga compreender. Então, a língua não está presente nesse HQ, mas eu consigo fazer a compreensão através da visualização, que é o que eu estava colocando anteriormente. A pessoa, ela já se comunica, ela se socializa desde o momento que ela está dentro da barriga da mãe. Necessariamente, ela não compreende o que a mãe está falando naquele momento, quando ela está dentro da barriga. De repente, o pai vem, conversa, coloca uma música, mas ela já sabe que existe uma comunicação pela vibração do som, se é um som agitado, se é um som mais calmo, da forma com que a pessoa está falando, né, a tonalidade. Então, a comunicação, necessariamente, não necessita da língua. Podemos nos comunicar através de códigos, podemos nos comunicar através de gestos, podemos nos comunicar através de mímica. Então, a comunicação, ela é muito mais ampla, né? E é importante tanto quanto a língua, porque se você está num momento de necessidade, em um outro país, por exemplo, que as pessoas não falam a sua língua, você não vai deixar de sobreviver nesse local, mesmo que você não tenha a mesma língua daquela pessoa. Você vai usar de estratégias de comunicação. Você pode desenhar, você pode fazer mímica, você aponta, e você vai dando o seu jeito de se comunicar, e você então vai se socializando. E a partir do momento que você vai se socializando, você vai adquirindo, mesmo através da comunicação, você vai adquirindo outras culturas, outros conhecimentos de mundo, vai se interagindo e vai então se colocando dentro daquele lugar como um sujeito, né? Como uma pessoa que realmente participa da sociedade de fato. Mas a língua, ela é importante? Óbvio que ela é importante. Você necessita da língua, da sua língua, para você expressar com maior facilidade aquilo que você sente, aquilo que você pensa. Então, quando você conversa com uma pessoa que se utiliza da mesma língua que a sua, do mesmo sistema, né, de comunicação linguístico que o seu, fica muito mais fácil de você se expressar e de compreender as coisas. A compreensão sobre o mundo, sobre as coisas, acaba sendo adquirida de uma forma muito mais natural, muito mais tranquila, fácil. Então, o conhecimento é adquirido de uma forma mais fácil, porque está sendo dita dentro da minha língua, dentro do meu sistema linguístico, que eu já estou acostumado, que eu já escuto, que eu já tenho contato desde o meu nascimento, que seria a minha língua natural. E que aí, dentro da escola, eu vou aperfeiçoar, né? Desde pequeno, eu já sei a minha língua, né? Todos vocês, quando falam de língua portuguesa, eles ficam pensando assim, eu não sei português. Não, você sabe o português. Desde criança, você nasce escutando o português. Você já nasce escutando a tua mãe falar o português. Na escola, o que vai ocorrer? Você vai formalizar essa língua portuguesa, né? Você vai aprender regras gramaticais, vai aprender a ordem que deve ser dita ou construída uma frase na forma falada, né? Verbalizada ou escrita, então na linguagem verbal ou não verbal. Como eu devo, né, conversar em um ambiente formal, como tem que ser o meu comportamento num ambiente acadêmico, escolar, como devo me comunicar nesses lugares formalizados, mas sem deixar de lado a ideia também do não verbal, que isso é importante e é trabalhado também dentro da escola. Acho que quando você coloca aí só a questão da diferença da língua formal e coloquial para a língua informal, né? Acho que é importante a gente colocar a questão do que o Marcos Banho apresenta na sua obra Preconceito Linguístico, né? Então, entender que aquilo que se cobra na escola não quer dizer que inviabilize a nossa comunicação informal ou que se realiza de uma maneira em outros espaços com uma outra linguagem, né? Mas que, assim, para cada espaço que a gente tem que, de fato, considerar, né,
a língua que a gente está utilizando, né? Então, na escola, a gente precisa aprimorar esse uso e diversificar a nossa capacidade de comunicação, né? É isso, né? Exato. Então, até utilizando o livro que você está falando do Marcos Banho, né, Preconceito Linguístico, ele coloca que a língua, né, ela tem a linguagem formal e informal. Então, ela tem esses dois momentos que você pode, né, utilizar. E a língua, ela se adapta, né, ela tem que se adaptar a determinados momentos. Como uma roupa, ele coloca o exemplo da língua como uma roupa. Ninguém vai à praia com um vestido longo, de terno, gravata, de salto alto. Por que que quando eu vou à praia, eu utilizo roupas leves, curtas, ou eu vou de chinelo ou descalço à areia? Porque não cabe naquele momento ali um salto alto, por exemplo, numa areia. Vai afundar na areia o salto alto. Então, não é adequado àquele momento aquele tipo de roupa. A mesma coisa se eu for a uma formatura, por exemplo. Eu não vou de biquíni e nem de sunga. Por que que a pessoa não vai de biquíni nem de sunga? Porque numa formatura, ali é um momento que cabe um longo, em que as pessoas se arrumam, né? Ninguém vai de chinelo, as pessoas aí procuram usar um terno. Então, a roupa e a língua é exatamente a mesma coisa. Eu estou conversando em casa com a minha mãe. A minha mãe é uma pessoa que às vezes não teve uma educação formal, não foi a uma escola, estudou primeira série e não teve mais nenhum outro tipo de conhecimento a não ser esse formal. Então, a minha mãe, de repente, ao invés dela falar bicicleta, ela fala bicicleta. Eu vou rir da minha mãe e vou dizer que ela está errada? Não, eu compreendi o que ela está querendo me dizer. Eu estou com meus amigos nas ruas, eu vou utilizar gírias, eu vou, né, colocar apelidos, eu vou falar de uma outra forma, eu vou simplificar a forma com que eu falo. Meu amigo vai me compreender, mas aí eu estou na rua, eu estou num momento informal, cabe a gíria, cabe outros termos que dentro da formalidade da escola, da academia, em locais formal, né? Vou para uma entrevista de emprego, eu não vou falar gíria para a pessoa que está me entrevistando, porque naquele momento não cabe esse tipo de linguagem, esse tipo de comunicação, é um momento formal. Então, é isso que o Marcos Banho coloca, que não existe o certo e o errado, existe o adequado. Eu tenho que me adequar à língua conforme a situação que eu me encontro. Se eu encontro no momento formal, eu tenho que utilizar a minha língua de forma formal. Então, utilizar o português o mais próximo gramatical possível, evitar gírias, evitar palavrões, evitar termos, né, chulos ou, né, sarcásticos. Não, é um momento formal. É a mesma coisa a você pensar numa responsabilidade sua num trabalho e na sua casa. O que você faz na sua casa, você não faz no trabalho. Então, separar bem isso, o que é formal e informal, é muito importante para nós nos sabermos, então, se comunicar de forma adequada em ambientes sociais diferentes. Então, isso que nos traz, então, essa ideia da língua. Por isso que eu coloquei anteriormente para vocês, todos nós sabemos língua portuguesa. Nascemos ouvindo língua portuguesa, né? A língua portuguesa. Então, todos nós falamos o português. O que nós vamos fazer na escola, então? Aperfeiçoar esse português, aprender esse português num ambiente formal, aprender as regras gramaticais, né? Mas não posso desvalorizar aquele português informal, da pessoa que não teve estudo, da pessoa que não teve esse contato escolar, que não teve esse contato formal, que não teve esse ensino, né? Dentro de uma sala de aula que não foi passado, então, eu tenho que respeitar essa pessoa. Estou num momento informal, eu não tenho que tirar sarro das pessoas que não tiveram esse conhecimento ou que estão falando desta forma. Eu tenho que respeitar, e até porque o que vale ali é a compreensão.